2025 se foi e eu sou muito grata por ter vivido ele com saúde, superação, proteção e amor. Agora 2026 começou e eu gostaria de fazer dele um ano melhor, ativando a minha melhor versão e construindo uma rotina melhor. Com isso eu fiz uma análise e anotei tudo de positivo e negativo do meu ano de 2025 e vi o que eu preciso melhorar. São muitas coisas, hahaha. Mas uma delas é minha rotina. Nisso vi que uma coisa muito importante é a alimentação e por isso estou fazendo o meu primeiro desafio longo. Gente, que calor absurdo é esse que está fazendo no Rio de Janeiro. Mas vamos lá, vou atualizar vocês do que está acontecendo por aqui. Fiz um coquezinho, acabei de tomar um banho, já coloquei a roupa e vou ir correr. Estou com vontade de correr? Não estou com nem um pouco de vontade de correr. Porém, eu disse que eu iria correr, eu tenho um compromisso com a corrida. É a minha atividade física, uma das minhas atividades físicas. Então, eu tô tendo um compromisso com o meu corpo, com a minha saúde física, com a minha saúde mental. E com o que eu disse que eu iria e gostaria de fazer. A minha eu do futuro agradece. Estou indo, já é 7h da noite, por quê? Hoje é sábado, tá fazendo um calor absurdo. Eu acabei de sair do banho, já estou suando. Vou mostrar a vocês. Ó, eu estou suando, porque é assim que se encontramos nesse calor do Rio de Janeiro. Vou levar vocês, porque vou ver se eu passo no mercado, se der tempo, né, por conta do horário, e vou comprar algumas coisas e vou levar vocês. O lookinho é esse. Estou aqui no estacionamento esperando e demorou, viu? A gente acorda 5 da manhã, vai correr, penso que vai adiantar as coisas, mas a gente demorou muito no mercado. Por quê? Por mais que não compramos muitas coisas, foi mais coisas que eu vou precisar para essa reeducação alimentar, toma muito tempo, porque eu tava vendo eu tava vendo muitos detalhes, o que leva em cada produto, gordura, essas coisas assim. Então tomou um tempinho, mas agora eu estou indo para casa e estou doida para tomar um banho, porque tá muito calor. Vamos treinar. Eu coloquei meu tapetinho aqui. Vou colocar o meu treino no celular. Aguinha. O que eu tô fazendo para treinar agora no momento é usando esse aplicativo aqui. Ele é muito bom e eu tenho utilizado os treinos dele. Porém, eu vou começar a fazer outros também para variar, igual o da Olena. Mas hoje eu vou fazer esse. Aí quando eu trocar, eu mostro para vocês. Esse daqui, ó. Resultado de um bom treino. Suor. Tem que suar. Carne moída pronta. Brócolis está fazendo. Batata doce. Arroz, mas não irei comer. Aí agora eu fiz um frango. Eu fiz 1 quilo de frango e já guardei. Que aí quando eu vou comer ele, eu só pegar na geladeira. Aí agora eu fiz essa carne moída aqui, vou guardar no pote e vou tirar só o que eu vou comer hoje. E o brócolis também é pra comer hoje e a batata doce também.
Feijão também fresquinho. Mas o que eu tenho me ajudado a fazer, assim, montar os meus pratos? Eu peço sempre a ajuda do ChatGPT e pesquiso bastante sobre alimentação, sobre carboidrato, o que eu posso, assim, fazer ali no dia, o que eu posso colocar, misturar, e ter a noção, assim, de quantidade, porque também varia muito da quantidade. E aí eu tenho comido, não tenho assim sentido fome, eu tenho feito tudo bem equilibrado e não mudou muita coisa do que geralmente eu como. Eu só cortei assim algumas coisas e tô investindo mais em coisas saudáveis. Igual, ontem eu comi frango com macarrão. Aí como eu já comi macarrão ontem, eu vi que não poderia comer muito massa assim todos os dias da semana. Então por causa também do meu objetivo. Então hoje eu já fui pra carne moída, aí eu posso ver aqui o que eu posso fazer, porque tem variedade, mas geralmente eu tenho que ver se eu posso misturar o arroz, o feijão com a batata doce, com o brócolis, que, como eu disse, tem que saber separar a questão do carboidrato, essas coisas assim, ainda mais na janta. Coloca aqui na vasilha e já fica pronto. Aqui é carne moída normal, assim, com alho, cenoura e alguns temperinhos naturais, que eu não tô colocando assim muita coisa como molho, essas coisas assim. Eu gosto disso aqui. Fechar. E a minha janta ficou assim: brócolis, batata doce, carne moída com cenoura e saladinha de alface, pepino e tomate, com azeite, vinagre e sal. Jantei e escovei meus dentes e agora eu vou hidratar o meu rosto para ir dormir. Agora são 10h30 e vou passar só um protetor solar, mas sempre que eu hidrato meu rosto, assim, no sentido de bem elaborado, não. Às vezes eu só passo um protetor solar, um hidratante bem básico e é isso. Só o protetor solar, bem um pouquinho. Agora eu vou dormir. Beijos, boa noite e até amanhã. E com o nosso café da manhã, que é pão de milho, 2 fatias de pão de milho com queijo, 2 pedacinhos de batata doce e iogurte 0. Pra mim é um pouquinho assim, só diferente pela questão de eu sempre gostar muito de beber café. Então, por eu estar meio que... Agora eu tenho tentado, não que eu tenho bebido café, mas bem pouco, porque eu ainda não acostumei, não me adaptei 100% sem açúcar. Então, como eu tô fazendo esse desafio sem açúcar, eu bebo café com leite, mas aí eu tenho tentado variar mais, substituindo por alguma coisa. Bom, eu, Júlia, me sinto insatisfeita. Já venho me sentindo insatisfeita tem um tempo. E eu pensei, o que eu vou fazer para mudar isso? Esse sentimento é uma coisa que eu já venho sentindo já tem um tempo. Curto, inclusive, foi no finalzinho do ano passado, agora para o início, né? A gente ainda está em janeiro, hoje é dia 18 de janeiro, e na minha cabeça só passa, daqui a pouco a gente vai entrar um segundo mês e o que eu tenho feito. Então, o sentimento ele tem o poder, né, de nos dominar muitas das vezes, dependendo do tipo de sentimento. Por isso que a gente tem que se preocupar em saber o que a gente anda sentindo e como a gente lida com os nossos sentimentos. Porém, esse sentimento de não estar satisfeita comigo mesmo significa que eu não estou satisfeita com quem eu tenho sido e com a minha vida, com as minhas atitudes em sentido de melhoria. Então, às vezes, a gente meio que dá uma balançada em como a gente trabalha na nossa vida. E é por isso que eu pensei, por que não começar a pensar e ver o que eu posso fazer para melhorar? E é basicamente isso que eu tô trazendo nesse vídeo para vocês.
Por isso que eu trouxe uma coisa que tem sido muito forte em minha vida, que é a alimentação. Eu pensei, eu preciso melhorar a minha alimentação no sentido de que eu sou muito apaixonada por doce, como eu já falei diversas vezes para vocês. E no ano passado, de 2025, eu parei para pensar, quando eu digo que parei para pensar para ver o que eu poderia fazer para melhorar isso, quando eu parei eu vi que no ano passado foi o ano que eu mais comi doce, que eu mais comi besteira. Não que eu não tenha uma alimentação boa, eu como normalmente, comida de verdade, tenho uma alimentação com verdura, com folhas, tudo assim, proteína, porém eu nunca soube como equilibrar isso. E para mim, uma das coisas mais necessárias na nossa vida é o equilíbrio. Então, se tiver algum desequilíbrio, eu já sinto diferença, alguma coisa fica estranha e o meu corpo sente muito isso. Eu tenho essa sensibilidade de que quando algumas coisas saem do eixo, eu sinto e acaba influenciando, interferindo em minha vida, no meu dia a dia. Então, quando eu parei para pensar e vi que no ano passado, fazendo assim aquela retrospectiva, eu não fiquei satisfeita com uma das coisas que eu não fiquei satisfeita foi a questão de me deixar levar pelos meus desejos, no sentido que eu já disse, eu sou apaixonada por doce, e aí foi um ano que eu comi muito doce, muito assim, doce mesmo, industrializado, e não é o problema, eu não tô aqui pra falar o que é certo, o que é errado, e que é errado fazer isso, não. Porém, pra mim, como eu gosto de equilibrar as coisas, e gosto de ter aquela questão de tipo, eu gosto de doce, mas isso não significa que eu vá comer ele todos os dias e que eu preciso dele para viver bem, para ser feliz. E basicamente a minha relação com o doce é aquela relação de eu tô feliz, eu quero comer um doce, eu tô triste, eu quero comer um doce. Então, feliz ou triste, bem ou mal, eu quero comer um doce. E é como se fosse um conforto no meu dia a dia. E eu não vou deixar de comer doce, porque é uma coisa que eu amo cafezinho, bolinho, vou continuar. Mas como o ano de 2025 foi um ano que eu não equilibrei isso, que eu deixei me levar, me dominar, e eu vi que não é tão bom, por diversos motivos, como saúde física, pode parecer que não, mas os nossos alimentos, aquilo que a gente costuma colocar em nosso corpo, influencia muito no nosso corpo, e inclusive no nosso mental, no nosso cérebro. Pode parecer que não, mas influencia. E com isso tudo, eu fiz uma reflexão e eu não gostei, sabe, de ter visto que eu deixei muitas das vezes a questão de... Como que eu posso explicar? Como eu disse, a minha relação com doce é independente de qualquer coisa, eu quero comer doce. Eu quero comer doce todos os dias. E não é um problema, tá, gente? Inclusive, tem especialistas que dizem, como eu disse, eu não tô aqui pra falar o que é certo ou o que é errado, e eu não irei deixar de comer doce. Eu irei continuar comendo. Se um dia eu parar de comer doce, eu fiquei maluca. Eu amo doce e não é um problema você comer. Só que, como eu disse, pra mim houve um desequilíbrio em minha vida em relação ao doce, ao açúcar e ao industrializado no ano de 2025. E eu não gostaria de levar isso para esse meu novo ano, porque eu sei que se eu continuar da mesma forma, no futuro eu irei ter problemas. E não é isso que a gente quer. Então, o que adianta às vezes a gente estar andando tão certinho, tão na linha, as coisas tudo certinho, e estar falhando em uma coisa que tem o potencial de nos atrapalhar muito, de alguma maneira, em nossa vida. Então, basicamente, eu comer um doce que libera aquela questão de dopamina fácil. Eu comi um docinho, eu comi um chocolate, eu comi uma besteira, eu fico mais feliz. E parece uma coisa muito idiota, mas é a verdade. É como se fosse uma dependência. Comi uma besteira, fiquei mais feliz. Não tem hoje, vou ficar procurando para eu me sentir melhor. E não, eu não gosto disso. Eu não fico satisfeita com isso. E a minha ideia é mudar isso nesse novo ano.
Por isso que eu já tenho feito isso. Eu pensei, por que não começar 2026 dessa forma, me reeducando para, ao decorrer do ano e nos próximos dias, eu manter a palavra equilíbrio. Então, é basicamente isso que eu quero trazer. Eu quero ter um equilíbrio e não quero só começar o ano tendo essa restrição, essa reeducação, mas sim me reeducar tanto meu corpo, o meu cérebro. E aí eu fiquei pesquisando sobre isso, que obviamente eu tenho que trazer sempre alguma coisa para trazer, né, aquela questão de comprovar, que é pesquisando, né, sobre a questão dos alimentos. Eu vi que o cérebro, ele produz neurotransmissores que são mensageiros químicos responsáveis por transmitir sinais entre os neurônios. Esses neurotransmissores têm um impacto direto em nosso humor e emoções, que é basicamente isso que eu acabei de falar com vocês, que é se eu comer um industrializado, um docinho principalmente, eu me sinto mais feliz, eu me sinto tipo, uau, meu dia tá sendo ótimo. E se não tiver e eu ficar só na vontade, me afeta. Então, continuando, um neurotransmissor muito conhecido é a serotonina, frequentemente chamada do hormônio da felicidade. Ela desempenha um papel vital na regulação do humor, do sono e da ansiedade. E isso tem muito sentido, porque eu mudando de rotina, o meu corpo ele sente muito. Igual no ano passado eu comecei a trabalhar. E trabalho, estudo, fazem parte da vida, né? Fazem parte principalmente da vida adulta. Não tem como a gente evitar, a gente correr. E aí já é uma nova fase de nossa vida. Então o meu corpo ele sente. Mudou a fase, mudou o ciclo, eu sinto. E aí com isso, o humor, o sono, a ansiedade, inclusive essa dependência em algo. E a minha, pode não ser uma dependência, mas para mim, se eu colocasse isso sempre como algo muito importante, ou melhor, não muito importante, mas o mais importante, poderia não me fazer bem em algum momento e me atrapalhar, como diversas coisas interferindo na qualidade da minha vida. E isso é muito pessoal mesmo, porque eu não tô falando aqui que a gente deve deixar de fazer tal coisa, não, mas sim que a gente deve equilibrar, que é isso que eu tenho feito. Então, eu basicamente comecei um desafio de um mês, ou seja, o ideal era o mês de janeiro todo, mas aí eu não comecei certinho, então eu comecei no início, deixa eu ver aqui para eu mostrar para vocês quando que eu comecei. Eu comecei o desafio porque eu anotei tudo e organizei tudo, para não ter risco de falhar. Eu comecei o desafio no dia 8 de janeiro, eu anotei aqui, ó. E aí vai terminar dia 8 de fevereiro. Então é basicamente 31 dias me reeducando. Mas o objetivo é a gente fazer com que isso faça parte da nossa rotina, só que de uma outra forma. Porque eu resolvi começar de uma forma bem restrita, que é no sentido de que uma das coisas que pra mim estavam mais me desagradando é a questão de alimentos, que pra mim eu não estava conseguindo ter o controle. E aí eu resolvi começar para eu começar a ter um controle sobre isso em minha vida. E por isso que eu já tem mais de uma semana que já tem quantos dias? Eu vou contar aqui porque é melhor. 11 dias que eu estou nesse desafio. E aí uma das áreas que eu mais senti que eu deveria fazer é a questão de alimentícia, de reeducar o meu corpo, manter um equilíbrio na minha saúde física e mental, e é por isso que eu tenho feito. Então eu resolvi cortar o açúcar. Quando eu digo açúcar, é qualquer tipo de açúcar no sentido de doce, bolo, refrigerante também não tenho bebido, industrializados, coisas desse tipo, porque eu gostaria de meio que evitar, porque, como eu disse, no ano de 2025 eu adquiri muito isso. E aí chegou no final do ano, eu falei, é final de ano, Natal, Ano Novo, então aquela desculpa, né? Pode tudo. E aí eu também exagerei.
E por isso que eu falei, nada melhor do que começar dessa forma, porque eu já comi bastante besteira, então não vai fazer mal, não tem problema eu passar pelo menos 31 dias não comendo. Então, por isso que nesse desafio meu objetivo é comer mais limpo, e é o que eu tenho feito. Como estamos? O primeiro, segundo e terceiro dia foi o mais difícil, e ainda é difícil, e por ser difícil que eu quero finalizar. Eu não quero quebrar, eu quero ir até o fim. Mas o primeiro e segundo dia foi horrível. Eu fiquei muito estressada, eu fiquei, muito chateada, muito assim... como que eu posso explicar? Aquele sentimento de eu não vou conseguir e eu quero comer doce, eu quero continuar do jeito que eu estou. Mas o meu cérebro a todo momento pedindo forças, porque é importante a gente se cuidar, é importante a gente fazer aquilo que deve ser feito para melhorar em nossa vida. Ou a gente não pode passar a nossa vida ficando só com ideias boas. Eu tenho a ideia de me tornar isso, de fazer isso, e não fazer nada para aquilo acontecer. E aí chega no futuro, a culpa é apenas nossa, ninguém vai ser o culpado, vai ser a gente mesmo por não fazer o que devia ter sido feito. E aí é por isso que, o primeiro e segundo dia foi horroroso. Agora, com 12 dias, às vezes eu ainda sinto muita falta de comer uma besteira, mas eu tenho conseguido levar. E é isso, você ter um controle, igual. Eu fui em uma cafeteria, logo no primeiro dia de desafio, eu fui chamada para ir em uma cafeteria. Chegou lá, eu falei, vou começar amanhã e hoje eu vou comer um doce. E aí depois eu pensei, não, eu acabei de começar, eu acabei de sair do Natal do Ano Novo, eu já comi muito isso e eu posso negar isso e depois vir comer. Não significa que eu não vou comer, eu só vou ficar um tempo, porque como eu comi muito, eu vou dar um tempo e aí depois a gente vai comendo aos poucos novamente. Então foi muito difícil ter ido numa cafeteria, ver aquela vitrine de doces e não comer nada. Não sei mesmo como eu consegui vencer, mas eu venci. E aí, depois de ter vencido isso, eu pensei, como assim eu não vou continuar, né? Eu tava ali, à beira, parece até que foi um teste. E aí eu consegui. Aí depois tinha bolo em casa, aqueles bolos, sabe, bem gostoso, red velvet. Eu olhei e falei, meu Deus, não vou aguentar. E aí eu continuei. E agora também no verão, a vontade de beber refri, comer besteira é muito grande. Porque você pensa em tudo, menos em comer saudável, menos em comer comida de verdade. Então é difícil, não vou romantizar, porém é necessário. Na minha vida pessoal, na minha individualidade, eu consigo enxergar que é necessário. E é por isso que uma das coisas que eu mais coloquei assim como principal nesse desafio é a minha questão alimentar. Me alimentando melhor, comendo limpo, comida natural. E depois desses 31 dias eu irei voltar, mas de uma outra forma. Como eu disse, a ideia não é passar apenas 31 dias e depois cair matando em tudo, comendo de tudo, da mesma proporção. Não, a ideia é esses 31 dias de restrição para eu criar uma educação, me reeducar o meu cérebro, o meu corpo, para depois a gente começar a receber comida que é boa. Não vamos negar essas besteiras, industrializado é bom, mas desde que se tenha um equilíbrio. E falando do doce, tem dietas, tem nutricionista que inclui doce todo dia na sua rotina, desde que seja a proporção de maneira correta. Então não é errado. Porém, eu não tô aqui para falar o que é errado ou certo. Eu só quero me reeducar e depois comer docinho, besteira, mas de uma forma equilibrada. E nada melhor do que você se desafiar em uma coisa que você sabe que você gosta muito, que o seu corpo gosta muito. Por isso que eu comecei dessa maneira. Porque eu senti muita necessidade, porque é basicamente o seguinte, eu pensei sobre o meu ano, fiz aquela retrospectiva e vi que essas coisas não eram positivas.
E também olhando para mim, pro meu corpo, eu também fiquei insatisfeita com algumas coisas que, através dos alimentos que eu consumi, adquiri. Quando eu digo alimentos, é muito doce, besteira e industrializados, processados principalmente. Outra coisa que eu amo muito é miojo. Não é falando mal do miojo, porque eu seria hipócrita. Eu gosto muito de miojo, gente. É uma coisa nada a ver, né? Tem gente que não suporta miojo. Mas eu já, larguei comida pra comer miojo, só pra matar a minha vontade. E aí, depois da corrida, eu comecei a ver o quanto que não era bom, né? Eu devia comer comida de verdade, então eu não como, assim, hoje tanto miojo. Eu como, assim, uma vez lá na vida. No ano, eu devo comer 3 vezes miojo. Mas, eu sou a pessoa que amo e por mim eu comeria mais vezes. Mas como eu sei que não faz muito bem, eu não como tanto hoje. Mas um fato sobre mim é que eu gosto muito. E a ajuda de antes comia bastante. Mas aí depois que eu comecei a correr, comecei a entender mais sobre o quão importante é a nossa saúde física e mental, sobre o quanto que os alimentos influenciam em nossa vida, aí eu fiquei mais madura mentalmente, no sentido de, por mais que eu gosto, não é tão bom, não é tão saudável. Então eu não como hoje tanto, igual esse ano eu nem comi ainda, mas no ano eu como assim umas 2 vezes o miojo, mas um fato sobre mim é que eu amo. E aí, por que eu quis criar esse desafio para mim? É sobre o impacto que isso causou e tem causado em minha vida. Igual agora, lendo mais uma vez para vocês, que eu pesquisei bastante sobre alimentos e arquivos, em 12 dias eu já aprendi horrores sobre a questão de alimentação, porque eu tenho pesquisado bastante sobre montar ali o prato, os alimentos, carboidrato, essas coisas assim, e é o básico, tá? Eu não sou nutricionista, acredito que eu não serei nutricionista, mas eu acho que todos nós, seres humanos, devemos saber o básico, porque é necessário pra gente. Se você se alimenta, se você faz atividade física, você deve saber um pouco sobre o que você está ingerindo, sobre o que você está fazendo, e não é sobre ser profissional, mas sim sobre ser informado. E aí, lendo o arquivo, é basicamente assim: alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas, ultraprocessados, estão ligados à inflamação no corpo, incluindo o cérebro, o que podem prejudicar a função cognitiva e afetar o equilíbrio dos neurotransmissores. Além disso, dietas ricas em gorduras trans e açúcares têm sido associadas a um maior risco de depressão e ansiedade. A saúde do intestino está ligada à produção de neurotransmissores e substâncias químicas que afetam o corpo. Probióticos e alimentos fermentados, como o iogurte, podem ajudar a promover um microbioma saudável, contribuindo assim para o equilíbrio emocional. Basicamente, é isso. A ideia é que eu vi necessidade de me desafiar e me equilibrar e me reeducar para eu fazer desse ano um ano melhor, um ano mais saudável e de evolução. Porque se eu estou fazendo isso é porque eu vi necessidade. Eu acho que a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. E ninguém precisa vir te falar o que você precisa fazer. Você precisa ver a sua vida, olhar para você, olhar para o seu mental, olhar para o seu corpo, olhar para aquilo que é importante para você e colocar na ponta do lápis e ver se tá tudo ok, se pode melhorar, se tá ruim. Você tem que ser sincero. E a minha ideia no futuro é ser saudável sempre. Para mim, saúde é muito importante e eu vi isso de perto. Então, quando eu vi que é muito importante, aí que eu comecei a pensar que eu deveria priorizá-la de uma maneira maior. Eu acho que a nossa saúde, o nosso corpo e a nossa rotina sempre dá sinal. É basicamente igual o meu caso. Acordar já cansada, acordar já com preguiça, é ruim,
porque a gente é adulto, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar. Então, quando a gente já acorda assim, a gente não sente ânimo. E por incrível que pareça, a nossa rotina e os nossos alimentos, a forma que a gente se hidrata, influencia nisso. Então, eu quero melhorar isso. Se eu estava acordando mais preguiçosa, mais cansada, com sono, significa que eu preciso melhorar isso. Significa que eu preciso educar o meu sono, criar uma rotina de sono, eliminar todas as distrações, eliminar tudo aquilo que me impede de evoluir. E é isso que eu estou disposta. Basicamente, eu estava me sentindo muito cansada. E só de eu estar fazendo esse desafio, eu estou me sentindo muito melhor. E não é romantizando o desafio, vendo a necessidade e também a responsabilidade que é só minha de que eu preciso melhorar a minha vida. E uma parte eu quem devo fazer, está nas minhas mãos. E é basicamente isso. Cuidar da nossa saúde mental não significa que é só terapia ou só exercícios ou ir lá fazer alguma atividade física, enfim. É você também ter uma alimentação mais limpa, melhor, um equilíbrio. E basicamente tudo isso que eu falei é definido por equilíbrio. Se tiver equilíbrio, você vai conseguir melhorar e evoluir. Com isto, uma das coisas principais desse desafio tem sido a minha alimentação. Então, nesses dias, o que eu tenho feito é comer melhor, comer mais limpo e cortar tudo aquilo que eu vejo que, se eu não tomar cuidado, pode me prejudicar. E eu quero criar equilíbrio, por isso que eu estou cortando por um tempo. Então, nesses 31 dias, é o que eu tenho feito, é o que eu irei fazer, continuar fazendo, que é comer mais limpo, sem industrializados, sem besteira, sem doce, que é uma coisa que eu amo, porque a ideia é me reeducar. Mas o que? Outra coisa que eu coloquei aqui, que eu gostaria de melhorar, é a questão profissional. Esse ano a gente ainda está em janeiro, então a gente tem muito tempo, muita coisa para fazer, e que a gente pode fazer aos poucos. Por isso que é bom a gente já começar fazendo aos poucos do que fazer tudo de uma vez, tudo muito rápido, tudo muito acelerado e parar. Aqui a gente não quer rapidez, a gente quer qualidade. E essa é a minha busca, de evoluir, mas com qualidade. E não é sobre os outros, sobre como os outros estão indo, e sim sobre como eu estou indo, como eu vou fazer, como eu vou seguir, como está a minha vida e como eu vou melhorar a minha vida. Então, esse desafio é sobre você mesmo, é sobre você fazer aquilo que precisa ser feito. E outra coisa que eu preciso fazer, melhorar a minha vida profissional. Esse ano eu gostaria muito, mas muito, de melhorar em diversas coisas. E eu incluí nesse desafio, para mim, é melhorar no sentido profissional de estudar mais, incluir pelo menos 1 horinha de estudo no meu dia, como também ler, eu preciso ler mais. Eu fiquei muito preguiçosa no sentido de leitura, e isso não tem sido bom pela questão da criatividade do meu cérebro. Eu não tenho sido tão criativa, não tenho tido tantas ideias, não tenho conseguido fazer muitas coisas no sentido de raciocinar rápido, pensar rápido e me comunicar melhor. A minha comunicação ela é muito baseada em como eu trabalho ela, em melhorar, no sentido de melhorar, tá? E a leitura faz parte disso. Então, estudar 1 horinha, ler mais livros. Outra coisa que sempre deveria ter sido uma prioridade, mas eu já falei muito, mas sempre anda comigo, é estudar inglês. Eu sinto a necessidade de ficar muito boa no inglês. E ele já me acompanha há muito tempo. Eu só nunca consegui focar 100% no sentido de ficar, como que eu posso explicar? Fluente, eu não sei se seria essa a palavra exata, mas ficar muito melhor. O pouco que eu tenho foi por estudar.
Então eu gostaria de, no meio desses estudos diários, pela semana, incluir pelo menos ler um pouco todos os dias e praticar um pouco do inglês também todos os dias, trazer ele para minha rotina, porque basicamente nesse ano eu não estou querendo fazer metas muito grandes que estão fora do que eu posso fazer, mas sim coisas que vai agregar na minha vida, como estudar vai agregar na minha vida? Vai. Ler vai agregar. Beber mais água, me hidratar vai agregar. E estudar inglês também vai agregar, porque é uma questão de melhorar profissionalmente. Então eu acho que a minha ideia é essa, diminuir as distrações e incluir quanto mais coisas incluir coisas que são importantes. E quanto mais eu incluir essas coisas que são importantes, melhor será para mim e para a minha vida. São coisas bem básicas, mas saúde física, saúde mental, profissional, que é isso, é praticar mais atividades físicas e fazer isso de uma coisa importante em minha vida, que é fazer todos os dias. E também ter o meu momento de descanso. Por isso que, obviamente, o meu objetivo é também fazer coisas que eu gosto, como assistir coisas que eu gosto, ter um momento para isso. E é basicamente fim de semana, porque dia de semana eu ainda tenho que ver uma forma de conseguir incluir, mas eu gostaria de ser focada, mas também uma focada equilibrada. Tudo nesse vídeo é sobre equilíbrio, eu não quero exagerar. E se for para exagerar, que seja de uma maneira boa. Mas eu quero equilibrar. E aí, com isto, fazer coisas novas. Igual eu quero começar a crochetar de verdade. Eu quero aprender crochê e eu quero fazer peças. E isso exige tempo, exige com que eu me dedique e tire um momento todos os dias para praticar um pouco. E também vença a preguiça e vença aquela estagnação, aquela paralisia de que eu não sei, mas eu vou tentar. Vou começar, e essa basicamente é a ideia. Então não são coisas grandes, mas são coisas que estão no meu controle. Outra coisa que eu preciso melhorar é a criação de conteúdo. Eu amo criar conteúdo. Fazer isso daqui que eu tô fazendo é uma coisa que eu gosto muito. E desde 2018 eu faço. Mas, nesses últimos anos eu falhei muito. Eu tô fazendo muito arrastado, eu tô fazendo conforme dá. E eu não quero mais fazer conforme dá. Eu quero fazer dar, independente de tudo sendo difícil, de tudo sendo muito corrido como por conta da vida adulta, dos estudos, dos compromissos que a gente tem, trabalho, mas eu quero ser tão comprometida com as minhas coisas e comigo ao ponto de fazer todos os dias um pouco e ficar satisfeita, porque às vezes a gente reclama tanto, mas não tá fazendo nada para melhorar. Outra coisa, não quero assim ficar reclamando de coisas que estão no meu controle e nem das que não estão. As que não estão, eu vou tentar enfiar no modo tá nas mãos de Deus e eu não quero pensar mais. Mas as que estão, eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu quero equilibrar. Eu acho que são pequenas metas possíveis e metas básicas e metas que se complementam, no sentido de que eu melhorando a minha alimentação, o meu mental, fazendo aquilo que precisa ser feito, eu já estou melhorando, assim, basicamente o meu pessoal, que é de ser uma pessoa mais saudável, de ter uma mente mais equilibrada, tranquila, saudável. E você tendo uma mente saudável, você vai viver de uma forma mais leve, tendo uma vida mais leve. Então, só esse básico para mim já tá ótimo. Tendo saúde física, mental, eu sinto que eu estou bem melhor, a minha performance está melhor. Lendo, estudando, tendo aquele equilíbrio de equilibrar e também me cuidar, fazer aquilo que eu gosto, como eu disse, eu estou fazendo esse desafio,
mas depois desse desafio eu irei equilibrar. Então, aquele diazinho ali, vou comer um docinho, vou comer uma besteirinha, desde que tenha equilíbrio. Então, é basicamente isso. É fazer um pouquinho todos os dias, pra chegar no final do ano e eu ficar satisfeita. E não ficar com aquele sentimento de, nossa, no ano que vem eu começo, no ano que vem eu faço melhor, ou eu faço outra coisa, ou eu começo. Não. Eu vou fazer esse ano, eu vou fazer agora e eu vou fazer enquanto eu posso. E os meus sentimentos serão os melhores sentimentos e eu serei mais confiante, eu melhorarei tudo aquilo que está no meu controle para melhorar na minha vida e no final eu ficarei satisfeita e pensarei, no ano que vem eu apenas vou continuar, não vou começar, eu vou apenas continuar fazendo o que faz parte já da minha vida. Então, a minha ideia é equilibrar tanto ao ponto de fazer com que essas coisas se tornem rotina. Ou seja, criar uma rotina, criar uma vida melhor, uma nova rotina. E isso tem muito a ver com a Júlia que eu quero ser no futuro. Então, a Júlia de agora precisa melhorar. É basicamente isso. Não tem muito segredo e eu acho que eu falei assim basicamente tudo. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E esse é o nosso vídeo. Esse vídeo não é para te incentivar a fazer esse desafio junto comigo, mas se você, assim como eu, também está se sentindo insatisfeito com a sua vida, com alguma área, com alguma coisa, fique à vontade, faça esse desafio, mas adapta ele para sua rotina, para sua vida, para sua realidade e vamos equilibrar o nosso ano, né, o nosso novo ano, né, de 2026. Eu espero que vocês tenham entendido. Beijos e até o próximo vídeo.